Do que vale você ter uma boa teologia, mas os seus pés não estarem sujos com a poeira da rua onde o evangelho precisa ser pregado? Sabe, eu li essa frase e eu fiquei um pouco encucado, porque eu sempre me gabei por ter nascido em uma igreja presbiteriana, ter ido à escola dominicais, de ter sempre tentado buscar e estudar a palavra. Mas a partir do momento em que toda a vida cristã se resume apenas a um conhecimento técnico, nos tornamos apenas como fariseus. Eu tive a oportunidade de ir pro sertão do Piauí em julho, vai fazer um mês daqui a pouco, e lá eu tive uma das experiências mais loucas da minha vida e simples de certa maneira. Querendo ou não, nós vivemos num país majoritariamente cristão. Isso é bom, mas ruim ao mesmo tempo, porque nos torna tão apáticos muitas das vezes a pregação do evangelho, porque a gente já entende as pessoas como cristãs, que nós nos colocamos em uma zona de conforto. Isso é perigoso. Mas o que eu quero salientar é uma experiência que eu vivi muito louca lá. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para alguém que vive no Brasil, mas nunca tinha ouvido falar do evangelho realmente. Tava eu e o Homem-Aranha andando e ele começou a conversar com o Marcos. Eu fui conversar com outro rapaz, esse rapaz acabou indo embora porque ele precisava trabalhar. Entretanto, a gente começou a conversar com o Marcos e em dado momento eu perguntei pra ele: você conhece Jesus? Ele: conheço. Beleza. O que é Jesus? É um animal, uma pessoa, um objeto? Ele disse: não sei. Aí a gente olhou para aquilo, a gente ficou um pouco impressionado. Ele comentou: eu já ouvi Jesus na igreja. E a gente começou a fazer perguntas. Você conhece Jesus? Você já ouviu falar sobre a cruz, sobre salvação, sobre a criação? E ele respondeu com: nunca ouvi falar sobre isso. Isso me chocou, porque era alguém que morava no Brasil e frequentava uma igreja lá no sertão do Piauí. Então a gente começou a compartilhar do evangelho, começamos a falar sobre Gênesis, a criação, a queda, o que Deus fez, a forma como Jesus nos atrai a Deus, a forma que ele é um caminho novamente a Deus. E foi legal que ao longo da conversa, a gente estava em pé, ele disse: espera um pouquinho. Ele foi atrás da casa dele. Aí eu e o Homem-Aranha pensamos: vixe, esse cara deu um pé. Ele tava odiando a conversa e deu um pé. Mas ele voltou com 3 cadeiras. O povo do sertão é muito hospitaleiro. Ele trouxe 3 cadeiras e ele disse: cara, me conta mais sobre, quero ouvir mais sobre essa história. A gente começou a conversar sobre, a trazer o evangelho em um bate-bola entre eu e o Homem-Aranha e ele, falando sobre os princípios básicos da fé mesmo. E ao final a gente perguntou: você acha que você precisa de Jesus? E ele respondeu: preciso. Mas o que Jesus vai mudar na sua vida? Ele disse: tudo. E aí a gente pôde fazer uma oração pela vida dele. Ele também fez uma oração. A gente aconselhou ele a fazer uma oração ali com a gente, para ele poder estar confessando a Cristo como o único suficiente Salvador. E pela fé nós plantamos uma semente. Uns plantam, outros regam, mas é o Senhor quem faz o crescimento. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a partir do momento que a fé ela se resume apenas a algo teológico e não prático, ela se torna morta. Uma fé sem obras é morta. Então, se seu estilo de vida não reflete a Cristo Jesus em um modelo de vida em que você acorda dando graças ao Senhor, você prega a palavra durante a sua semana, você reflete Cristo nas suas ações, ou pelo menos busca e ora por isso, a sua vida cristã, a sua boa teologia, ela não vale de nada. É até meio besta falar sobre isso, mas a gente analisa Cristo Jesus tendo uma fé ativa em toda a sua história. Até porque ele era um homem e era Deus ao mesmo tempo. Então ele é o exemplo perfeito. Ele é a plenitude da glória de Deus. Então quando nós olhamos, ele andava pelas ruas de Jerusalém, por exemplo, e curava cegos, fazia com que coxos voltassem a andar, fazia com que cegos voltassem a ver. Pregava o evangelho nas sinagogas, confrontava aqueles aos quais viviam em hipocrisia. Isso não é só uma fé de conhecimento, mas é uma fé ativa que realmente sai dos limites de eu sei, eu conheço, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pré-milenista, eu sou pós-milenista, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Mas no fim esse vai ser o cerne da questão, é viver uma fé de verdade, que vale a pena ser vivida. Até porque do que vale a gente carregar nossa cruz, do que vale a gente negar a si mesmo, se não para Cristo Jesus e viver isso de maneira radical. Mas essa é a beleza do evangelho, é viver algo radicalmente todos os dias.